Podes começar, Fernando. Posso começar então? Boa tarde para todos. É um prazer aproveitar esta oportunidade dada pela Unicep. Efetivamente, eu tenho uma história de ligação à Unicep desde a sua fundação. Eu e um grupo de colegas do curso de Filosofia aqui da Faculdade do Porto, uma turma muito particular, que praticamente passava mais tempo na Unicep do que nas aulas, né? Vivia efetivamente aqui. Eu depois separei-me, distanciei-me da Unicep porque, como diz o nosso primeiro-ministro, era professor de casa às costas e tive que andar aí a gerandar desde os Açores, Bragança, etc. Finalmente fixei-me em Coimbra, que é a minha segunda terra, onde eu também fiz estudos, não é? Mas o Rui recuperou-me para a Unicep. Provavelmente já havia um certo esquecimento e, digamos assim, é com muito agrado que aqui estou, não é? Hoje falarei um pouco, não muito, nem, digamos, com grande profundidade, sobre a Revolução ou a Revolta de 31 de janeiro de 1891. Na verdade, eu falo por convite propriamente da Unicep, não por ter uma competência específica, mas porque, como deveria apresentar o meu livro sobre a Constituição de 1822, e há uma relação possível entre os dois acontecimentos, digamos, a Unicep aproveitou para que eu falasse também um pouco da Revolução de 1891, do 31 de janeiro. Assim, digamos assim, duas efemérides pelo mesmo preço, né? Pelo preço de uma só, né? Bom, em relação digamos assim, à Revolução, eu podia começar por dizer que, digamos, há aquilo que um aforismo popular, que seria oportuno dizê-lo como entrada para este assunto, que é: Deus escreve direito por linhas tortas, ou, digamos, de outra forma dito, a história escreve-se a si mesmo por linhas tortas. Passando para uma linguagem mais laica, de Hegel, chama isso uma astúcia da razão. O que é que ele quer dizer? É que os interesses egoístas dos homens podem conduzir à racionalização do mundo e da vida, ou seja, podem tornar as coisas mais racionais, embora a motivação seja uma motivação egoísta. E, na realidade, a República foi produto de uma perspectiva egoísta da história, né? Ou dos interesses da nação. Quer dizer, digamos assim, os homens estavam interessados em obter domínios, negócios, propriedades para a pátria, não é? Então, o que é que acontece? A partir de uma certa altura, da segunda metade, já no último quartel do século XIX, a Europa toda, a Alemanha, a Inglaterra, a França, descobriram de repente, né, a África, né? E aí vai uma corrida para a África, ver quem é que consegue, digamos, apropriar-se dessa terra enorme, com as riquezas que ela tem. Bom, digamos, havia muitos conflitos. Portugal, digamos, de certa forma, estava convencido que tinha direitos históricos sobre a África, porque começou mais cedo a ocupação e, digamos, a exploração do território
do continente, portanto, do continente, né? Mas na verdade é que Portugal era pequenino demais para entrar em conflito ou para se impor às outras nações que também descobriram de repente que a África existia. Nessa medida e nesses conflitos todos, Bismarck, né, resolveu chamar todos os países europeus que estavam interessados em explorar a África, né, realizou uma conferência em 1884, 85, né, e nessa conferência, né, estabeleceram-se regras para a ocupação dos territórios. É evidente que a Europa não tinha em conta as populações autóctones. Essas populações não tinham direitos de propriedade sobre os seus próprios territórios. Porquê? Porque não eram civilizados, sobretudo não eram cristãos, né? E iriam beneficiar muito do contato com as civilizações ocidentais que as explorariam de toda a forma. Portanto, aquilo, a África, era terra nullius, era terra de ninguém, ninguém era proprietário da África e, portanto, quem pudesse, né, ficaria com as propriedades que conseguisse obter. Estabeleceu-se o princípio, né, da ocupação efetiva. Né? Quem conseguisse a ocupação efetiva de uma parte do território africano poderia considerar-se titular legítimo desse território ocupado. Portugal ainda tentou fazer ver os seus direitos históricos, considerando que deveria ter prioridade sobre os outros países europeus que até então não se tinham mostrado muito interessados, mas efetivamente os outros países eram mais fortes e digamos assim, os direitos de Portugal não foram considerados. Portugal então, o que é que fez? Teve um sonho cor-de-rosa. Pensou que poderia ocupar um território que iria de Angola, portanto, entre as duas costas, entre Angola e Moçambique. Vês um mapa cor-de-rosa, que no fundo reproduz simbolicamente o sonho cor-de-rosa que Portugal tinha, mas não tinha capacidade para fazer a ocupação efetiva desse território. Era demasiado grande, né? E claro que teve imediatamente a reação sobretudo dos ingleses, que tinham eles também um projeto ambicioso que era ligar o Cabo ao Cairo, era, digamos assim, fazer uma via férrea de uma ponta a outra que passava necessariamente pelo território que Portugal julgava poder ocupar. Então, nessa confusão toda, é preciso tomar consciência que efetivamente as populações eram dizimadas se reagissem ou eram, digamos, obrigadas a submeter-se à soberania do país que tivesse força para digamos assim, para as obrigar a obedecer, não é? Portanto, não havia nenhum respeito digamos, pelas pessoas, pelas tribos que lá existiam, nenhum. Não é? Portugal também não respeitava nenhuma tribo, ou das tribos com as quais contactava, não é? Ou elas, digamos assim, se submetiam, ou então eram realmente dizimadas, e foram muitas vezes dizimadas. Né? Bom, é nesse contexto que surge o ultimato inglês. O governo inglês resolveu, digamos, impor a Portugal que imediatamente saísse daquela zona intermédia entre Angola e Moçambique. E não deu prazo nenhum, que era, digamos assim, que naquele próprio dia em que recebia o ultimato, contactasse as autoridades instaladas em Moçambique para fazer recuar
todos os militares e o corpo administrativo que já estava digamos assim, nesse espaço, para abandonarem aquele espaço. Esse ultimátum fez, digamos, um choque patriótico, em consequência. Houve uma reação generalizada da população. O povo, de uma maneira geral, mas sobretudo os intelectuais, porque realmente é verdade que se diga que as revoluções fisicamente são feitas pelo povo, mas, digamos, quem as dinamiza, quem as orienta, quem as incentiva, são os intelectuais, são, digamos, as figuras mais, digamos assim, mais, não diria conscientes, mas, enfim, mais, com mais cultura, não é? Com mais cultura. Bom, esse choque foi enorme, não é? De tal forma que, por exemplo, Basílio Teles diz que aquele dia valeu por séculos. Valeu por séculos. Valeu por séculos porque, efetivamente, ele abriu portas para uma ruptura muito grande do regime, para o fim da monarquia, não é? Quer dizer, o Partido Republicano aumentou, cresceu a partir desse acontecimento. Então, digamos assim, houve então essas reações que se traduziram em publicações, tudo ao nível da imprensa, é só para referir. Em Coimbra publicaram-se alguns jornais. Um deles foi exatamente com o título de Ultimátum, do António José de Almeida, que escreveu um artigo bastante lesivo da majestade de Dom Carlos, dizendo que, em consequência do comportamento deles, se poderia lecionar que ele não era um homem, mas era um animal, e por isso deveria ser posto num jardim zoológico. É evidente que afirmações destas, tão brutais, tiveram como consequência a prisão do próprio António José de Almeida. Não é? Mas houve outros jornalistas que vieram a desenvolver muito. Por exemplo, uma das consequências imediatas do ultimato, ou das reações ao ultimato, foi, por exemplo, o hino, aquilo que se chama hoje o hino nacional, a portuguesa, né? Dois maçónicos, um escrevendo a letra, outro escrevendo, digamos, a música, né? Alberto Cail e Lopes Mendonça, digamos, o da letra. Esse hino, ou essa obra, tem, digamos, é muito interessante. Eu faço o possível por esquecer a letra, se querem que diga. Não consigo esquecer a letra, por mais que consiga. É como aquelas coisas da Ave Maria que a gente aprende em criança, e por mais que a gente pretenda esquecer, isto é, por mais tempo que passe sem reproduzir as Ave Marias ou os Padres Nossos, eles não saem da nossa memória. Então, mesmo assim, em relação ao chamado hino nacional, que aliás, hoje em dia, há um grande movimento para acabar com a letra, sobretudo a letra, não da música, mas a letra do hino nacional da portuguesa, porque ela é efetivamente ofensiva da nossa, digamos assim, da nossa própria cultura. Se queremos uma cultura humanística, se a gente entende que somos pacifistas, que somos humanistas, etc. Ela é o contrário disso tudo, né? É belicista, é anti-humanista, digamos, é parcial nos interesses que defende. Eu vou só lembrar essa coisa. Começa assim, com esta grandiosidade, ou com esta heróis do mar, nobre povo.
Até aqui a gente podia aceitar novos heróis do mar, novo povo, nação valente, já começa a ser um bocadinho lisonja, não? Nação valente, imortal. Levantai hoje, de novo, o esplendor de Portugal, não é? Quer dizer, a reação aos ingleses. Não é? E depois, isto continua, mas, digamos, há um refrão que é significativo, que é às armas, sobre a terra, sobre o mar, pela pátria lutar, contra os bretões, marchar. Depois, os bretões foram substituídos pelos canhões, né, contra os canhões. Hoje dir-se-ia contra os mísseis, provavelmente. Não é? O tempo dos canhões já também está ultrapassado. Não é? Bom, esta é uma letra, digamos que exprime o espírito colonialista daquele movimento que conduziu à Revolução, à revolta do 31 de janeiro, que hoje estamos a comemorar. Não é? Ou seja, é preciso ter em atenção que, efetivamente, o 31 de janeiro não foi um movimento puro do ponto de vista dos ideais. Foi um movimento contra uma monarquia que não soube defender as colónias, não é? E em defesa, portanto, digamos, da ideologia colonialista que se prendia, digamos, pôr em execução. Aqui no Ateneu Comercial do Porto criou-se a Liga Patriótica do Norte, da qual era presidente o Antero Cantal, mas a Liga Patriótica do Norte não teve grande sucesso. Tinha também o Basílio Teles como secretário. De qualquer forma, as manifestações foram imensas, não é? Quer dizer, ao nível dos quartéis, ao nível da população, nos cafés discutia-se isso. Ainda, digamos, lembrando um pouco a imprensa da altura. Primeiro, a Guerra Junqueiro com a Finis Pátria. Ele chama a Inglaterra prostituta de Vassa. Bordal Pinheiro, com o seu jornal Pontos nos Is, também diz contra a caverna de ladrões da Grã-Bretanha. Os jornais, a Pátria, o Rebate, o Ultimato, que já falei, do António José de Almeida, né? Que dizia que o Dom Carlos não era um homem, era um animal, e por isso a sua casa natural seria o Jardim Zoológico. O João Chagas, que foi um dos, digamos, como é que é dizer, das personagens mais importantes da Revolução de 31 de janeiro, a mim custa-me um pouco dizer revolução, não é? É mais uma revolta porque ela não teve consequências. De resto, eu poderia dizer, lembrando um pouco Marx, não é? Que as coisas, ou seja, as personagens, os factos históricos, acontecem duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Não é? O que quer dizer que a primeira é original, a segunda é uma imitação frustrada, condenada ao erro, digamos assim, ao falhanço. E realmente o 31 de janeiro foi uma imitação, uma pretensa imitação do 24 de agosto, mas absolutamente falhado, quer dizer, essa imitação falhada. Não é? Bom, Santos Cardoso, portanto, João Chagas com a República Portuguesa, onde colaboram Sampaio Bruno, o Basílio Teles, o Latino Coelho, etc. O Santos Cardoso também é uma figura importante neste processo, porque é em casa dele que se reúnem, sobretudo, a sargentada. Há quem chame também a Revolução do 31 de janeiro uma sargentada, porque são sargentos praticamente que vêm para a rua e que
digamos que mais intervém no processo revolucionário, se chamamos assim, se continuamos a falar em revolução, né? E ao contrário, efetivamente, do 24 de agosto, em que os dirigentes eram todos generais ou coronéis, eram altas patentes do exército, aqui eram realmente, não havia patentes elevadas, a não ser ao nível do sargento, havia um capitão, né? Um alferes e mais nada. Santos Cardoso, portanto, a justiça portuguesa, neste contexto, João Chagas convidou Alves da Veiga, que é um maçónico. A maçonaria esteve sempre nestes processos, como sabem, desde o 24 de agosto, aqui ao 31 de janeiro, embora o sinédrio do 24 de agosto não tinha maçónicos, ao contrário do que se pensa, porque de facto a maçonaria foi sempre, ou esteve sempre presente em toda a história portuguesa liberal, do liberalismo. O diretório do Partido Republicano mostrou grandes reservas em participar nesta revolução. Era uma revolução de, como é que se diz, em que não havia segredo, o segredo polichinelo. Toda a gente falava nos cafés, em todo lado, que ia haver uma revolução e que essa revolução estava exatamente marcada para o 31 de janeiro, às 6 horas da manhã, no Campo Santo Ovídio. Não é? Quer dizer, é evidente que, falando-se assim tão livremente da revolução, as forças monárquicas também sabiam o que é que se ia passar e prepararam-se para digamos, impedir que o processo fosse avante. A primeira coisa foi, efetivamente, afastar todos os sargentos implicados na conspiração. E, exatamente, este facto dos sargentos serem expulsos do exército, expulsos não, transferidos, uma transferência compulsiva levou a que houvesse uma precipitação nos acontecimentos, ou seja, havia necessidade de fazer já, né, enquanto os sargentos não estavam dispersos ou não, a revolução deixava de poder realizar-se, né? E foi, digamos, nessa imediatez que, claro, que levou ao fracasso. O Alves da Veiga foi visitar João Chagas, que estava aqui preso, né, por um delito de opinião, né, dizer o que é que se passava, que isto, digamos, as coisas estavam... O João Chagas, que era realmente o pai, podíamos dizer, o pai da Revolução, disse: suspendam, suspende isso, faz o possível por suspender. E ele disse: agora é impossível, está tudo a andar, não é possível. Bom, as coisas realmente fizeram-se. As tropas começaram a juntar-se no Campo Santo Ovídio, aliás no 24 de agosto. A população também se juntou, desceram a Rua de Almada, foram até à Câmara Municipal e aí foi proclamada a extensão da monarquia e, digamos, proclamada a República. A partir de agora existe uma República em Portugal, a monarquia acabou, né? Foram, digamos, foi constituído um governo provisório de 8 pessoas, 4 delas, depois do fracasso, imediatamente disseram que não tinham nada a ver com aquilo. Ou seja, que os nomes deles, para o governo provisório, foram inseridos na composição desse governo sem autorização. Bom, o que é que se passou? Passou-se que aquela gente toda, os vivas e por aí fora, né, subiram a Rua Santo António, que passou agora a ser a Rua 31 de Janeiro, aliás, no tempo do salazarismo foi Rua de Santo António outra vez, agora, depois do 25 de Abril, voltou a ser Rua 31 de Janeiro.
subiram, né, comandados pelo o tal capitão Leitão, que era o único capitão, era a patente mais elevada desta revolução, subiram a essa rua de Santo António e é óbvio que estava numa posição de inferioridade óbvia, não é? Porque a Guarda Municipal colocou-se na parte de cima, né, e digamos, tinha todas as condições para bater e para dominar as forças que subiam, as forças que eram grande parte constituídas por populares. Não é? Dizem que o capitão Leitão estava convencido que convenceria, digamos, a Guarda Municipal a aderir ao movimento e a não tomar iniciativas contra o movimento. Houve um tiro ou dois, provavelmente a partir dos conspiradores ou dos populares, e aquilo foi efetivamente uma mortandade, enfim, tiros por aí fora, as pessoas a fugir. Bom, a revolução acabou no instante, rapidamente, não é? Quer dizer, houve alguns que ainda se refugiaram na Câmara Municipal para reagir, ou digamos assim, para, de certa forma, perseguirem os seus intentos revolucionários, mas as forças eram inferiores e facilmente foram vencidos, foram julgados em barcos, né? Para evitar a concentração de populares, foram, portanto, em barcos. E uma das coisas curiosas que é contada no livro do João Chagas e do Tenente Coelho, né? Portanto, é, digamos assim, de certa forma, a intervenção de um praça, de um soldado, né? De um soldado que diz o seguinte: onde é que eu tenho isto? Trago aqui isto porque não tenho só brancas na cabeça, mas tenho brancas na memória, mais brancas na memória, e portanto preciso desses apontamentos. Dizia ele, portanto, este soldado ao presidente do tribunal: eu, meu senhor, não sei o que é a República, mas não pode deixar de ser uma coisa santa. Nunca na igreja senti um calafrio assim. Perdi a cabeça, então, com os outros todos. Todos a perdemos. Atiramos, então, as barretinas ao ar, gritamos, então, todos: viva, viva, viva a República. Isto revela só que, efetivamente, o grau de consciência dos interventores não era muito grande. Não é? Quer dizer, o entusiasmo que se gera em momentos da Revolução, as pessoas acabam por se deixar, por se entusiasmar. Este soldado foi honesto, quer dizer, foi honesto e, ao mesmo tempo, a forma como ele explica o que sentiu é paradigmático do que eventualmente sentiriam muitos outros soldados que participaram nesses acontecimentos. Não intervieram eventualmente na preparação do evento, né? Mas foram chamados por obrigação militar, quer dizer, os sargentos, sobretudo os sargentos, mandaram-nos ir para o campo de Santo Ovídio, né? Eles participaram necessariamente, mas depois, com aquele entusiasmo todo, acabaram também por aderir à Revolução. Os que é que aconteceu? Aconteceu que, portanto, os personagens mais importantes do 31 de janeiro foram julgadas e condenadas. O Alves da Veiga, Basílio Teles e Sampaio conseguiram escapar. O João Chagas foi condenado ao degredo
evadiu-se. O capitão Leitão apanhou 6 anos de penitenciária e seguidos de 10 anos de degredo. O tenente Coelho, 5 anos de degredo. O tenente Coelho é o que escreve com João Chagas exatamente este livro, A História da Revolta do Porto, 31 de janeiro de 1891. Santos Cardoso, 4 anos de penitenciária, seguidos de 8 anos de degredo. E assim praticamente acabou a revolta do Porto. Aliás, o próprio João Chagas não chama Revolução, chama-se A História da Revolta do Porto, né? Nesse livro, A História da Revolta, inclui um manifesto dos imigrados da Revolução Republicana Portuguesa, 31 de janeiro de 1891. É nesse manifesto que vem aquela declaração do soldado, né? E esse manifesto foi assinado para cima de 40 republicanos, entre os quais Alves da Veiga, Basílio Teles, Sampaio Bruno, etc. Bom, a partir daqui, é verdade que o Partido Republicano passou a avolumar-se, quer dizer, passou a ter um grande prestígio. Digamos, logo numas eleições seguintes começaram a ser eleitos nas eleições para a Assembleia, por exemplo, o próprio Manuel de Arriaga, que foi o primeiro Presidente da República. O primeiro provisório foi Teófilo Braga, mas ele foi o primeiro eleito para a República. Portanto, começou efetivamente a importância deste acontecimento, né? O facto de crescer esse sentimento republicano, este sentimento antimonárquico, né? E depois daí a República. É verdade que a República é melhor do que a monarquia, né? Só os ingleses é que pensam que não, né? E os espanhóis também, de certa forma, né? A República é melhor, por isso é que eu dizia, né, que a história escreve-se direito por linhas tortas, né? Quer dizer, isto é, este acontecimento é um acontecimento desenvolvido por motivos egoístas, né? Queremos as colónias, queremos isto, não respeitamos os autóctonos, as pessoas que lá estão, e, digamos, por motivos não propriamente humanísticos. A civilização que se pretende dar é uma civilização imposta, sem respeito realmente pelas tradições, né? A cristianização, né, das populações é aquilo que aparentemente legitima as intervenções e digamos, as formas agressivas da intervenção da parte ocidental da Europa neste continente, né? Mas a verdade é que a República é melhor do que a monarquia. É verdade que o 31 de janeiro acaba por ser um trânsito para a Revolução Republicana, e a Revolução Republicana, seja como for, é também um passo para a Revolução de 25 de Abril de 1974. Há, digamos assim, no meio a ditadura salazarista, mas já, e deixa-me citar mais um filósofo, e diz assim: o progresso para melhor é um progresso constante, embora de vez em quando haja recuos, quer dizer, de vez em quando há suspensão desse processo, mas o processo é irreversível, né? E hoje sabemos que o 25 de Abril é, digamos, um salto em frente no ponto de vista da consciência dos direitos e da realização dos direitos do homem, né? E quando se fala do homem, homem genérico, homem, mulher e por aí fora, e todos os géneros, transgéneros, agora é mais difícil, é complicado, né? Portanto, dizia-se o homem, e no homem nós pensávamos em tudo. Agora já não é assim. Agora já temos que dizer as categorias, né, do género humano. E, portanto, acredito eu
né? Isto é o meu otimismo histórico, que depois do 25 de Abril, embora com alguns refluxos que nós temos observado, haverá um outro salto em frente. De que forma ou quando, não se sabe, não é previsível, mas eu acredito que sim, que haverá um salto em frente. Nunca para menos, mas sempre para mais e para melhor. Bom, no que diz respeito a 31 de janeiro, eu não sei dizer mais nada. Como disse, não sou um especialista, fui, digamos, convidado para intervir, para aproveitar o meu livro, não é? Como eu disse, são duas realidades que têm alguma afinidade, não é? E pronto, quer dizer, foi uma solução económica, porque uma mesma pessoa acaba por fazer duas intervenções, não é? Bom, agora falaria do meu livro. Não com intenções comerciais, né? Para isso teremos o nosso amigo Rui, que provavelmente tem mais interesses comerciais do que eu. Ora bem, devo dizer-vos que este livro foi escrito em tempo de pandemia, né? Foi o confinamento que me permitiu fazer este livro, né? Este livro tem, e digo isto sem vaidade ou sem modéstia falsa, tem muita fundamentação, muitas fontes, utiliza muitas fontes. Bom, mas o mérito é limitado, quer dizer, o uso dessas fontes todas não implica um grande esforço da minha parte. Antigamente, para encontrar uma obra qualquer que servisse de base a uma investigação, andava-se seca para meca. Quer dizer, ia-se para uma biblioteca, depois ia-se para outra, depois não sei o quê e tal. Depois, quando encontrávamos o livro, tínhamos de copiar as páginas que pretendíamos, às vezes tínhamos dificuldade em fazer fotocópias, não é? Portanto, aquilo era um trabalhão desgraçado. E por isso, quando se fazia um livro de investigação, não há dúvida nenhuma que o mérito estava no esforço que o autor fazia para a recolha de fontes. Não é? Era um esforço diabólico. Hoje, felizmente, nós podemos, com o confinamento, ter todas as fontes necessárias para fazer um livro. Não é? Quer dizer, é uma comodidade absolutamente inimaginável. Quer dizer, é espantoso como isso é possível. Não é? Quer dizer, a gente encontra tudo. Quer dizer, evidentemente, às vezes faltam algumas coisas, mas pesquisando bem, pesquisando para aqui, para lá e tal, acabamos por encontrar aquilo de que temos necessidade para fazer o livro. E por isso mesmo o livro foi feito exatamente em casa. Vejam o que é fazer este livro e vão verificar as fontes que aqui estão em casa, com exceção de uma coisita ou outra. Não é? Por exemplo, um jornal, os jornais nem sempre estão todos na net. Às vezes é preciso ir à biblioteca, a uma hemeroteca, encontrar um jornal e fotocopiar, mas, de uma maneira geral, encontramos tudo na net. Por isso, devo dizer que, digamos assim, o meu mérito não é tão grande como possa parecer a quem leia o livro. Quer dizer, não é tão grande, porque, de facto, eu não andei de seca para meca, não perdi horas e horas, quilómetros e quilómetros, para encontrar as fontes necessárias para fazer este livro. Bom, o que é que o livro trata? O livro trata, efetivamente, da Constituição de 1822, mas não só, quer dizer, começa também pela parte já da Revolução propriamente dita, do 24 de agosto, digamos assim, de 1820, começa
ele tem, digamos, uma intenção. Eu vou dizer porque é que eu pus a Constituição em processo, a Constituição de 1822 em processo. Aparentemente, a Constituição em processo significa que nós estamos a ver os deputados a fazerem a Constituição. Mas a minha intenção não era essa. A minha intenção, né, no título, é dizer que as novidades progressistas da Constituição de 1822 vêm de trás, né, se quisermos, desde as leis fundamentais, né, e vão por aí fora e, digamos, encontram-se na Constituição de 1976. Ou seja, como eu disse há pouco, né, a história é um processo do passado para o futuro, e todos os momentos são momentos intermédios entre o passado e o futuro. O futuro é sempre algo mais do que o passado, né? Portanto, quer dizer, esta Constituição volta a encontrar-se já mais desenvolvida, com direitos mais desenvolvidos, com uma amplitude e uma amplidão de direitos maior do que se encontra na Constituição de 22, né? E, digamos, ela própria é, digamos, um salto em frente relativamente ao que vinha atrás, digamos, aos momentos mais progressistas do passado, né? Claro que, como eu disse há pouco, avanços, recuos, etc., né? Mas há sempre um avançar, a história é sempre progressiva, não há outra forma de encarar a história de outra forma que não seja esta. A história é progressiva, né? A história vai sempre à frente. Nós encontraremos sempre melhores condições do que aquelas que no passado existiam, né? Bom, foi essa a intenção do título. A Constituição de 1822 em processo, né? Vamos encontrá-la quer no passado, quer no presente do tempo, quer no futuro, que é o presente atual, se quisermos, né? Bom, agora deixa-me dizer, então, há algumas coisas assim mais. Bom, ela começa com as proclamações de 1822. É uma coisa curiosa, porque toda a Revolução de 1820, digamos assim, de 24 de agosto, é contada através das proclamações, não é? Quer dizer, forma-se um Conselho Militar, o Conselho Militar cria uma junta provisória do Supremo Governo do Reino, do Governo Supremo do Reino, né? E depois, digamos, há a necessidade de justificar a Revolução. E, sobretudo, há a necessidade de mostrar que ela é boa na sua intenção, né? A característica mais interessante destas proclamações, portanto, desde agosto até outubro, sobretudo, há proclamações todos os dias, né? Há também contra-proclamações, ou proclamações em sentido contrário por parte dos governadores, dos representantes do rei em Lisboa, né? Mas todas essas proclamações têm uma intenção, curiosamente. Não é dizer nós vamos fazer bem ao país, mas é nós juramos que vamos respeitar a dinastia de Bragança, que nós vamos respeitar a nossa religião católica. Quer dizer, há uma, digamos, uma preocupação permanente de evitar que se cresça o medo em relação à revolução. As revoluções causam sempre medo, não é? Causam sempre medo às populações, em geral, não é? Quer dizer, é muito difícil. O 25 de Abril podemos dizer
que houve uma participação generalizada das populações. Mas, de uma forma geral, quando há uma revolução, as pessoas não sabem o que é que vai acontecer. E então os revolucionários tiveram sempre a preocupação de dizer: cuidado, nós não queremos fazer mal, nós vamos respeitar tudo, vamos respeitar o nosso rei é o nosso adorável rei, fazem imensas observações muito positivas relativamente ao rei. A Igreja a Igreja Católica, Apostólica, Romana, é a nossa fé, vai ser mantida, sempre assim, nesse sentido. Ao contrário, as proclamações digamos, da parte, chamemos assim, contra-revolucionária, né, do governo, dizem o contrário. Não acreditem neles porque eles querem acabar com a dinastia de Bragança, eles querem acabar com a religião, quer dizer, dizem exatamente, ou tentam convencer as populações e sobretudo os militares, porque a maior parte das proclamações são orientadas para os militares, dos vários acortelamentos, não é? Sempre nesse sentido, esse ping-pong de proclamações. É muito da história a desenvolver-se a partir das proclamações. Quando eu estava a estudar as proclamações, lembrei-me, em Coimbra, nos anos 60, 62 até 62, todos os dias saíam não é panfletos, como é que se chama aquilo? Comunicados. Exatamente, comunicados. Né? Todos os dias, aquilo era uma constante dos comunicados. Não havia um dia apareceu um comunicado que dizia assim: hoje, por ser sexta-feira, não há comunicados. É a piada que nunca me esqueci. Aqui não apareceu isso hoje, por ser sexta-feira, não há proclamações. Não houve sempre proclamações até, digamos assim, até às eleições. Bom, depois o capítulo está na temos tempo, não é? Sim, mais 5 minutinhos, mais 5 minutos para não ultrapassar o tempo letivo, 10 minutos também. Então vamos assim muito rapidamente. Um capítulo seguinte que é sobre a ruptura e continuidade. Efetivamente, a Constituição e a Revolução. A Revolução é sempre uma revolução, mas por acaso a Revolução, etimologicamente, tem o sentido de voltar atrás, não é? Quer dizer, isto há uma volta, mas, na verdade, no sentido, como é que é dizer, comum, a Revolução é sempre um passo em frente, é uma ultrapassagem da situação atual. Bom, nesta revolução, o que eu, de certa forma, sublinho é a parte da continuidade. Né? Quer dizer, parece que, de repente, a revolução é uma ruptura, mas não, ela não é uma ruptura, não só por aquilo que eu disse, que vem nas proclamações sempre a fazerem a filiação da revolução na tradição dinástica, católica e por aí fora, não é? Não só por isso, mas também pelos elementos da legitimação que é invocada para fazer essa revolução. Há 3 legitimações que aparecem. Eu estou agora a saltar. A legitimação de foro económico, quer dizer, o país está atrasado, precisa de uma administração nova, nós vamos pôr o país, digamos, a enriquecer, a desenvolver-se. Há uma legitimação, podemos dizer, filosófica, que é uma legitimação que, quando a Constituição é antecedida de umas bases. Quer dizer, os deputados começam por fazer as bases da Constituição. Não é?
A ideia de fazer as bases da Constituição é para terem um documento que pudessem, digamos, impor ao rei, supondo que ele viria a Portugal, e então tinham ali o documento, as bases para ele assinar e comprometer-se com a futura Constituição. Na apresentação das bases, os deputados da Comissão de redação das bases usaram a legitimação extremamente filosófica, que é do contratualismo, o contrato. Há um pacto social e então o nosso papel aqui nas Cortes é para renovar um pacto social que foi esquecido, que foi deformado pelo absolutismo. Outra legitimação é a legitimação, digamos, tradicionalista. Né? É assim, é essa que vai referir-se às leis fundamentais. Considera-se que o país passou a viver mal porque as leis fundamentais do país foram esquecidas. E as leis fundamentais, portanto, teriam que ser renovadas, teriam que ser repostas. As leis fundamentais estabeleciam que o rei, não é, que o rei era rei por vontade popular. Não é? Isso dava origem depois à soberania popular, que é a maior ruptura da Constituição relativamente à monarquia. É, digamos, a soberania reside no povo, o rei é rei por vontade popular, não por vontade de Deus. Depois há uma contra-revolução em 23 e é reposta novamente a soberania divina do rei. Bom, há, digamos, um capítulo sobre os forais. Digamos, a aristocracia feudal suportava-se economicamente nos forais, que exploravam, serviam de fonte de rendimento. Aqui, nos forais, há, digamos, uma coisa que gostaria de ver. Nós temos os conservadores, temos os gradualistas e temos os liberais radicais. Isto é uma classificação de Silva Dias. Né? Eu coloco outra classificação, mas também não é oportuno agora estar a pormenorizar. Mas Fernandes Tomás, que nós consideramos o mais radical da Revolução, não é o mais radical, é um gradualista e tem, relativamente aos forais, nos forais há duas posições. Uma que é: vamos abolir os forais ou vamos reformar os forais? Né? Os mais extremistas querem extinguir pura e simplesmente os forais. Os gradualistas querem reformar os forais. E Fernandes Tomás diz o seguinte numa intervenção que faz: é preciso ver o modo por que se atende às pessoas que comem estes direitos dos forais. As corporações, a Universidade de Coimbra, muitos fidalgos, muitos títulos, a Casa do Infantado, etc. Não se sustentam de outra coisa, e então é preciso decidir se isto tudo há de acabar e esta gente há de morrer de fome. Ou se há de conservar. Há casas de nobres que não têm outro princípio de onde comam, senão destes direitos. Se vamos atirar tudo isto abaixo, eles aí irão pedir com uma tigela de caldo pelas portas. Esta é uma intervenção muito curiosa de Fernandes Tomás. A defesa dos direitos dos nobres, não é? Dos nobres, digamos, e a sua oposição à instituição dos forais, mas com um dramatismo tal que apresentam digamos, estes aristocratas como, digamos, dependendo pura e simplesmente dos forais e sujeitando-se a morrer de fome se lhes tiram, né, os rendimentos que têm dos forais. Bem, é claro que venceu a vitória da ala reformista, os forais não foram extintos,
foram, digamos, reformados. Também não vou agora entrar, uma vez que o Rui está-me a dizer que tem poucos minutos. A liberdade de imprensa num Estado confessional é, digamos, um dos temas mais interessantes. A liberdade de imprensa, aparentemente, o liberalismo, não é, necessariamente, quer dizer, defende a liberdade de imprensa, quer dizer, acabou com o Santo Ofício, né, com a Inquisição, e, portanto, logicamente, a imprensa deveria entrar em processo de liberdade absoluta. Pois bem, a verdade é que nós estamos num Estado confessional. Por exemplo, a Constituição começa assim no preâmbulo. É feita em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. Quer dizer, a Constituição não é feita em nome do povo, é feita em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. Havia, digamos, deputados que consideravam que quem não fosse católico não poderia ser português, não poderia, deveriam ser retirados os direitos de cidadania, portanto, pelo facto de não ser católico. Então, os deputados, havia três categorias de deputados. Uns que consideravam que a censura deveria ser para todo tipo de escritos, não é? Outros consideravam que a censura deveria ser a censura prévia. Estamos a falar em censura prévia. Portanto, a censura prévia para todo tipo de escritos, que a censura prévia deveria ser só para os temas religiosos, mas não para os outros. E, finalmente, digamos, outros que repudiavam qualquer tipo de censura. Estes eram os mais liberais. Mas depois aprovaram uma lei de imprensa que é toda ela cheia de proibições, cheia de ameaças e, digamos assim, de criminalizações do ato de escrever. Por exemplo, estabelecia-se que portanto, havia abusos, era tudo sobre os abusos da liberdade de imprensa, quer dizer, digamos, não havia preocupação de outra coisa, não havia preocupação com a liberdade, era preocupação dos abusos da liberdade de imprensa. E então, pode abusar-se da liberdade de imprensa contra a religião católica romana, era a primeira coisa que eles se preocupavam, era com a religião católica romana. Depois, contra o Estado, depois contra os bons costumes, depois contra os particulares. E depois vinha uma sucessão de penas por qualquer abuso nestes domínios. Conclusão, a lei da liberdade de imprensa era uma lei contra a liberdade de imprensa. Depois, restrições ao direito de voto, também é outro capítulo que eu trato. Não é? Aqui, digamos, quem é que não pode votar, etc., para aí fora. O mais interessante é a discussão sobre o direito dos jornaleiros votarem ou não votarem. Não de serem elegíveis, porque já sabemos que não são elegíveis senão os proprietários. Mas será que os jornaleiros, aqueles que vivem à jorna, seja na indústria, no comércio ou no campo, podem votar? Aqui houve uma grande discussão. Não é? Houve uma grande discussão. Grande parte dos deputados considerava que os jornaleiros não tinham interesse no país, no bom governo da nação e, portanto, não deveriam votar. Não é? Depois da votação, houve uma primeira votação em que houve um empate entre aqueles que achavam que os jornaleiros deveriam ter o direito de voto e aqueles que achavam que não deviam ter o direito de voto. Houve depois uma votação de desempate e, finalmente, por pouco, ganhou o direito de voto, quer dizer, ou seja, os jornaleiros passaram a ter o direito de voto. Com algumas, como é que quer dizer, restrições, porque era suposto que deveriam não deixar de ser analfabetos e tal, mas isso são temas que eu também não posso aqui abordar. Depois, o livro tem um anexo sobre o Barreto Feio. O Barreto Feio é uma figura muito interessante que eu descobri nesta investigação e depois fui aprofundando
este Barreto Feio, José Vitorino Barreto Feio, que é um militar, mas que tem, na minha perspectiva, uma visão muito à maneira de Rousseau da sociedade. Tem intervenções que são quase ipsis verbis, não das palavras de Rousseau, mas do pensamento do próprio Rousseau. Eu digo, não são palavras ipsis verbis do Rousseau, porque ele não cita propriamente o Rousseau, mas o conteúdo é de facto o mesmo. Ele tem intervenções importantes na crise de 22, 23, quando se prepara a Vila Francada, não é? Que vai acabar com as cortes constituintes, não é? Uma outra coisa que eu gostava de notar é que, ainda na lógica da continuidade, os deputados chamaram às cortes constituintes e não a Assembleia Constituinte como os franceses, não é? Quer dizer, portanto, uma vinculação à tradição. Teve um papel importante nesse período e depois na Revolução Setembrista, sendo, inclusivamente, diz Lussuriano que ele pegou na mão da rainha para a obrigar a assinar, digamos, a reposição da Constituição de 1822, que ela não queria. A Revolução de Setembro, não é? Era exatamente para repor a Constituição de 1822 até se fazer uma nova, que foi a Constituição de 1838. E foi o Barreto Feio que pegou lá na mão da rainha e a obrigou a assinar. Este Barreto Feio é um intelectual, quer dizer, tem escritos políticos. Um deles é engraçado porque tem uma polémica com José Estevão, de quem deveria ser amigo, porque colaborou com ele em muitas coisas ou decisões da Assembleia, e tem trabalhos eruditos que são pouco conhecidos, mas são importantes, várias traduções. Tem uma tradução importante que é a Eneida, que foi digamos, adotada por muitas universidades durante muito tempo, considerada uma obra-prima, uma tradução, obra-prima como tradução de Virgílio, e fez as edições críticas com José Gomes Monteiro das obras de Gil Vicente e das obras de Camões. Então, e acabava aqui, então. Muito obrigado.